Olá pessoal, aqui é o João. E hoje vou contar para vocês uma história que me foi enviada por uma seguidora, a Dona Helena, de 78 anos. É uma história tão intensa, tão chocante, que quando terminei de ler, fiquei em silêncio por vários minutos. Antes de começar, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e me digam nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais para vocês. A história que vou contar aconteceu em Itabira, uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, e começa em 1968, quando Helena tinha apenas 32 anos. Helena era casada com Antônio, um homem respeitado na cidade que trabalhava na prefeitura. Por fora, eles pareciam o casal perfeito, ele sempre bem vestido, ela cuidando da casa, e a filha deles, Beatriz, de 13 anos, uma das melhores alunas da escola. Mas dentro de casa, a realidade era completamente diferente. Antônio bebia. Começou devagar nos finais de semana, depois passou a ser quase todo dia. E quando bebia se transformava, gritava, quebrava coisas, humilhava Helena com palavras cruéis. "Você não serve para nada, Helena", ele dizia. "Nem uma casa consegue cuidar direito. Vocês têm que entender, em 1968, uma mulher separada era vista como fracassada. A própria mãe de Helena dizia: "Casamento é assim mesmo, filha. Homem tem gênio forte. A gente tem que saber levar." E Helena levava. Engolia. O choro escondia as marcas roxas quando Antônio passou das palavras para as agressões físicas. Tentava proteger Beatriz como podia. Mandava a menina dormir na casa de amigas quando percebia que o marido estava pior. Mas criança percebe, não é? Beatriz sabia que algo estava errado, mesmo sem entender completamente. A situação foi piorando, aos poucos como água fervendo lentamente. Cada dia um pouco pior que o anterior, mas nunca tão diferente que desse coragem para Helena pegar a filha e fugir. Até aquela noite, 18 de maio de 1968. Uma quinta-feira. Estava chovendo forte, daquelas chuvas de outono que deixam tudo escuro. Antônio chegou furioso porque tinha perdido uma promoção na prefeitura. Antes mesmo de fechar a porta, já começou a gritar. Beatriz estava na sala fazendo o dever de matemática. Helena sussurrou para ela ir para o quarto, mas Antônio viu e ficou ainda mais furioso. "Fica aí mesmo, menina", ele berrou. "Já está na hora de você aprender como é a vida real." Foi a primeira vez que ele bateu em Helena na frente da filha. Os tapas, os empurrões, os nomes que chamou Helena, coisas que uma menina de 13 anos nunca deveria ouvir sendo ditas à própria mãe. Quando Helena tentou se defender, ele a empurrou contra a parede com tanta força que ela ficou sem ar. Beatriz começou a chorar, implorando para o pai parar. Foi quando Antônio se virou para ela, os olhos injetados, e disse algo que congelou o sangue de Helena. "Para de chorar, menina mimada. Qualquer dia desses, vou te ensinar a ser mulher de verdade, já que sua mãe não consegue nem isso." Naquele momento, algo dentro de Helena quebrou e, ao mesmo tempo, se fortaleceu. Não era mais sobre ela, era sobre proteger Beatriz. Helena esperou Antônio cair no sono bêbado e falou baixinho para a filha: "Arrume uma mala pequena, só o essencial. Estamos indo embora hoje à noite." "Para onde, mãe?" Beatriz perguntou assustada. "Para Belo Horizonte. Sua tia Rosa vai nos abrigar." Vocês precisavam ver o rosto de Beatriz. Foi como se tivesse levado um tapa. "Não posso ir embora. E a escola? E minhas amigas? E o Carlos?" Carlos era o namoradinho dela, primeiro amor. Beatriz. Helena segurou as mãos da filha, tremendo tanto quanto ela. "Ou a gente sai agora, ou não sei o que pode acontecer da próxima vez." Saíram de casa às 3 da manhã, com o pouco dinheiro que Helena tinha escondido ao longo dos anos. Pegaram o primeiro ônibus para Belo Horizonte às 5 da manhã. Durante toda a viagem de 4 horas, Beatriz chorou em silêncio, olhando pela janela. Quando o ônibus entrou na rodoviária, ela finalmente se virou para Helena com um olhar que perfurou a alma da mãe. "Você destruiu minha vida. Tudo que eu conhecia, meus amigos, meu namorado, minha escola, tudo acabou por sua culpa." Aquelas palavras ficaram gravadas em Helena como ferro quente.
Os primeiros meses em Belo Horizonte foram como viver em outro mundo. Saíram de uma cidade pequena, onde o maior barulho era o sino da igreja, para uma metrópole que nunca dormia. A irmã Rosa as recebeu de coração aberto, mas o apartamento dela era minúsculo. Improvisaram um colchão na sala para Helena e Beatriz. Helena conseguiu trabalho numa fábrica de costura. Sentava às 7 da manhã numa cadeira dura com outras 20 mulheres, cada uma curvada sobre sua máquina. Trabalhava até às 6, com apenas meia hora para o almoço. Beatriz ia para uma escola pública bem diferente do colégio de freiras que frequentava no interior. As meninas aqui são diferentes, mãe, ela disse depois da primeira semana. Falam de coisas que eu nem sabia que existiam. O brilho nos olhos dela parecia ter apagado. Beatriz continuava distante. Fazia o que Helena pedia, mas havia um muro, invisível entre elas. Às vezes Helena a pegava chorando, olhando a única foto que trouxe das amigas. São só lembranças, Helena tentava confortar. Precisamos olhar para a frente. Que futuro? Beatriz respondeu uma vez com os olhos duros. Ficar costurando até os dedos caírem como você? Os meses viraram anos. Em 1971, quando Beatriz tinha 16 anos, Helena foi promovida a supervisora na fábrica. As condições melhoraram um pouco. Foi ali que conheceu Eduardo. Ele tinha 38 anos, era viúvo, sem filhos, gerente administrativo da fábrica. Um homem sempre bem vestido, educado, com um jeito calmo de falar. Eduardo começou a passar mais tempo na área de produção, sempre com alguma desculpa para falar com Helena. As outras mulheres logo perceberam. Olha lá, Helena, o patrão não tira os olhos de você. Aos 35 anos, após um casamento fracassado e anos de luta, romance era a última coisa que passava pela cabeça de Helena. Quando Eduardo a convidou para um café, ela não conseguiu recusar. Foi só um café inocente, mas algo naquelas palavras dele tocou o coração de Helena, de um jeito que ela não sentia há muito tempo. Sei como é recomeçar do zero, ele disse. A gente acha que não vai conseguir, mas um dia acorda e percebe que sobreviveu a mais um dia. Os cafés se tornaram um hábito. Eduardo era gentil, atencioso, paciente, trazia pequenos presentes, um livro, um chocolate, uma flor. Helena contou para Beatriz sobre Eduardo depois de 2 meses. Você gosta mesmo dele, mãe? Beatriz perguntou. Gosto. Ele me faz bem. Beatriz deu de ombros. Só tenha cuidado. Homens são todos iguais no final. Aquela resposta preocupou Helena. Tão cínica para alguém tão jovem. Eduardo pediu para conhecer Beatriz. Helena organizou um jantar simples. Eduardo chegou trazendo um bolo de chocolate e um livro de poesia para Beatriz. O jantar foi estranho. Eduardo se esforçou fazendo perguntas sobre a escola, sobre os planos de Beatriz. Ela respondia educadamente, mas com frases curtas. Havia uma tensão no ar que Helena não conseguia dissipar. Ele parece legal, Beatriz disse depois que Eduardo saiu, num tom que contradizia as palavras. Você mal falou com ele? Helena respondeu. Não preciso falar muito para saber o tipo de homem que ele é. Todos eles são charmosos no começo, não é? Pai também era, pelo que você me contou. A dúvida se instalou no coração de Helena. Estaria repetindo o mesmo erro, mas Eduardo era diferente. Nos 3 meses seguintes, ele provou isso de todas as formas. Respeitava o espaço de Helena, suas hesitações. As coisas em casa ficavam cada vez mais tensas. Beatriz, agora com 16 anos, parecia ressentir cada minuto que Helena passava com Eduardo. Inventava desculpas para que a mãe cancelasse os encontros. Você não vê o que está acontecendo? Ela disse uma noite. Você está deixando ele se enfiar entre nós duas depois de tudo que passamos juntas. Ter alguém na minha vida não significa que te amo menos. Helena tentou explicar. Você já abandonou tudo por mim uma vez, Beatriz respondeu, os olhos brilhando com raiva. Vamos ver se faria de novo. Quando Eduardo pediu Helena em casamento, 3 meses depois, ela não hesitou. Aos 35 anos, sentia que merecia aquela chance. De felicidade, ele tinha um apartamento próprio no bairro Funcionários. Teriam um quarto só para Beatriz, uma sala de verdade.
Vamos ser uma família, Helena disse para Beatriz, mostrando o anel simples. Uma família de verdade desta vez. Beatriz olhou para o anel por um longo tempo, depois para Helena. Um sorriso estranho se formou em seus lábios, um sorriso que não chegava aos olhos. Claro, mãe, uma família de verdade. O casamento foi marcado para o final de junho de 1971. 2 semanas antes da cerimônia, Beatriz pediu para conversar com Eduardo a sós. Quero dar uma surpresa para você no dia do casamento, mãe. Preciso da ajuda dele. Helena saiu de casa naquela tarde com o coração leve, pensando que talvez Beatriz estivesse planejando cantar na cerimônia. Voltou mais cedo que o planejado. O céu tinha escurecido, anunciando tempestade. Quando abriu a porta, o barulho da chuva abafou seus passos. E então ouviu risadas abafadas vindas do quarto. A voz de Eduardo mais grave que o normal, sussurrando algo. A resposta de Beatriz num tom que jamais tinha ouvido antes. O corpo de Helena sabia a verdade antes mesmo da mente processar. Aquela sensação horrível no estômago, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Deixou o pacote que carregava cair no chão. O barulho alertou os dois. Houve um silêncio repentino, seguido por movimentos apressados. A porta do quarto se abriu e lá estavam eles. Eduardo com a camisa desabotoada, Beatriz com o batom borrado, e nos olhos dela não havia culpa, havia triunfo. Helena não gritou, não quebrou nada. Uma calma estranha tomou conta dela. Quanto tempo? Perguntou. A voz mais firme do que jamais imaginou possível. Os dois se entreolharam. Foi Eduardo quem tentou uma desculpa. Helena, não é o que você está pensando, eu perguntei. Quanto tempo? Beatriz deu um passo à frente, os olhos fixos nos de Helena. Não havia vergonha, apenas aquele brilho de triunfo. 2 semanas. Desde aquele dia que pedi para falar com ele a sós. Não foi difícil, sabe? Ele não é tão diferente do pai quanto você pensa. As palavras eram como facas, cada uma encontrando precisamente onde mais doía. Foi quando Beatriz disse algo que Helena nunca esqueceria. Agora você sabe como é perder tudo que ama de uma vez só. Como eu me senti quando você me arrancou da minha vida. Naquele instante, Helena entendeu. Não era paixão, não era amor, era vingança. Uma vingança fria, calculada, planejada por anos. Arrume suas coisas, Helena disse para Beatriz com uma calma gelada. Você tem 15 minutos para sair desta casa. Mãe, Beatriz exclamou, a máscara de triunfo caindo por um instante. Você quis agir como adulta, Beatriz. Quis tomar decisões de adulta. Agora vai viver com as consequências como adulta. Helena se virou para Eduardo. Quanto a você, nunca mais quero ver seu rosto. Beatriz arrumou uma pequena mala em silêncio. Quando estava pronta para sair, parou na porta. Para onde vou, mãe? Isso é problema seu agora. Você é adulta o suficiente para seduzir o noivo da sua mãe. É adulta o suficiente para encontrar onde morar. Beatriz saiu na chuva, sem olhar para trás. Eduardo tentou segui-la, mas Helena bloqueou a porta. Se sair por esta porta atrás dela, nunca mais volte. Ele hesitou. Depois pegou o paletó e saiu também. Helena ficou sozinha naquele apartamento. Só então, quando não havia mais ninguém para testemunhar, permitiu que as lágrimas viessem. Helena registrou queixa contra Eduardo. Beatriz tinha 16 anos, ainda era menor de idade. O que ele fez não era apenas traição moral, era crime. O processo foi humilhante. Helena teve que detalhar a vida inteira para estranhos, ouvir insinuações de que talvez tivesse negligenciado o noivo. Eduardo foi condenado por corrupção de menor. Beatriz se recusou a testemunhar. Helena soube que a filha tinha conseguido emprego como balconista numa loja e alugado um quarto pequeno. Estava seguindo em frente, como Helena tinha ensinado. Quando o mundo desaba, você junta os cacos e reconstrói. Passaram-se 10 anos. Helena, agora com 45 anos, tinha construído uma nova vida. Comprou uma máquina de costura, montou um pequeno ateliê. Trabalhava sozinha, atendia senhoras do bairro. Era uma tarde chuvosa de setembro de 1981, quando alguém bateu na porta depois do horário. Helena abriu e o tempo parou. Ali, encharcada pela chuva, com um bebê nos braços,
estava Beatriz, 10 anos mais velha, o rosto mais magro, os olhos carregando um cansaço que não combinava com seus 26 anos. Ficaram em silêncio por um momento. O bebê começou a chorar. Entre, Helena disse, dando um passo para o lado. Beatriz entrou devagar, olhando ao redor do ateliê. Você conseguiu, ela disse baixinho. Seu próprio negócio. O bebê chorou novamente, mais alto. Ela está com fome, Beatriz explicou, os olhos cheios de pânico. Não como desde ontem. Foi então que Helena notou o hematoma amarelado no rosto de Beatriz, o lábio cortado mal disfarçado. Sem dizer uma palavra, Helena pegou o bebê dos braços da filha. Era uma menina, não devia ter mais que alguns meses. Vá tomar um banho quente, Helena disse. Tem toalhas limpas no armário. Enquanto Beatriz se banhava, Helena aqueceu leite e procurou uma mamadeira. Embalou a pequena, cantando baixinho, a mesma canção que cantava para Beatriz quando bebê. A menina acalmou quase imediatamente. Quando Beatriz voltou, vestindo uma camisola velha da mãe, a bebê já dormia nos braços de Helena. Como ela se chama? Helena perguntou. Helena. Beatriz respondeu, a voz quase um sussurro. Helena Lúcia. O coração de Helena apertou ao ouvir seu nome ali, preservado na memória da filha. Beatriz comeu em silêncio. Só quando terminou, ela falou. Mãe, agora eu entendo. 3 palavras que carregavam o peso de uma década de separação. Entendo por que você fugiu com a gente naquela noite. Entendo o que você sacrificou. Entendo o quanto te machuquei. A história que Beatriz contou era dolorosamente familiar. Depois de 1971, ela tinha seguido em frente como pôde. Trabalhou, morou em quartos alugados. Aos 21 anos, conheceu Roberto, um homem mais velho, dono de uma pequena transportadora. No começo, ele era gentil, atencioso. Casaram-se rápido e então, lentamente, começaram os controles, os ciúmes, as agressões. O primeiro tapa veio quando falei que queria voltar a estudar, Beatriz disse. Ele se desculpou, jurou que nunca mais. Eu acreditei. Quando engravidou, pensou que as coisas melhorariam. Mas o nascimento da bebê só piorou tudo. Ontem à noite, ele ameaçou a Helena. Disse que se ela não parasse de chorar, ia dar um jeito nela. Foi quando percebi que estava vivendo exatamente o que você viveu com meu pai. Beatriz esperou Roberto dormir, pegou a bebê e saiu no meio da noite. Você sabia onde eu estava esse tempo todo? Tais Helena perguntou. Beatriz assentiu. Eu passava na frente às vezes, só para ter certeza que você estava bem. Nunca tive coragem de entrar. A vergonha era grande demais. Naquela noite, Beatriz e a pequena Helena dormiram na casa da avó. Helena mal conseguiu fechar os olhos. Na manhã seguinte, começaram a reconstruir o que havia sido destruído 10 anos antes. Não foi fácil. Havia feridas profundas dos dois lados. Mas tinham a pequena Helena, um novo começo. Beatriz tinha medo de Roberto vir atrás dela. Helena ensinou como registrar queixa, como conseguir uma ordem de restrição. Roberto apareceu no ateliê uma vez bêbado gritando. Helena pegou o telefone calmamente. Minha filha tem uma ordem de restrição contra este homem. Ele está violando a ordem neste momento. Algo no olhar de Helena. A firmeza de uma mulher que já tinha enfrentado homens, como ele, o fez recuar. Ele saiu antes da polícia chegar e nunca mais voltou. Aos poucos, uma nova rotina se estabeleceu. Beatriz começou a ajudar no ateliê, revelando talento para a costura. Em 1983, conseguiram alugar um espaço maior. Não era mais apenas concertos. Agora, faziam vestidos sob medida. Foi Beatriz quem sugeriu o nome para a placa Helena em Beatriz. Costura e bordados. Construímos isso juntas, mãe, Beatriz disse, abraçando Helena enquanto olhavam para a fachada. Uma segunda chance para nós duas. Os anos passaram. A pequena Helena cresceu forte e saudável. Em 1990, expandiram o negócio. Em 1995, começaram a dar aulas de costura para mulheres da periferia, muitas fugindo de situações de violência. Cada mulher que ajudamos a se sustentar sozinha, Beatriz dizia para as alunas, é uma mulher que pode dizer não quando precisa. Helena, agora com mais de 70 anos,
preferia ficar nos bastidores. Mas às vezes, quando uma das alunas parecia perdida, Beatriz a chamava. Mãe, conta sua história para a Ana, para a Carla. E Helena contava a verdade crua, o medo, a dor, a traição e principalmente a longa jornada de reconstrução. Vai doer, ela dizia sempre, mais do que vocês imaginam. Mas se persistirem, um dia vão olhar para trás e mal reconhecer a mulher que foram. Pessoal, essa é a história que Dona Helena me enviou. Hoje ela tem 87 anos, Beatriz tem 76 e a neta Helena é advogada, defendendo mulheres em situações de violência. O que mais me impressiona nessa história é como a dor pode tanto destruir quanto construir. A traição de Beatriz quase destruiu Helena, mas no final foi o que permitiu que elas se reencontrassem de verdade. Helena termina a carta dizendo: se há algo que aprendi em 87 anos, é que somos mais fortes do que imaginamos. A vida nem sempre é justa, mas é sempre uma oportunidade para recomeçar. E vocês, o que acharam dessa história? Conseguem imaginar o que sentiram ao se reencontrar depois de 10 anos? Me digam nos comentários qual parte mais tocou vocês. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.